Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Estamos aqui hoje para contar uma história muito interessante, infelizmente trágica, de um ciclista inglês que perdeu a vida no Tour de France de 1967. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Tom Simpson foi um ciclista inglês que correu de meados dos anos 50 até pouco mais da metade dos anos 60. É bom ressaltar que ele começou na pista, no ciclismo de pista, ganhou medalha de prata na Olimpíada de Melbourne em 56 e mais para frente ele migrou para o ciclismo de estrada. Aqui convém fazer uma ressalva que o ciclismo inglês tem uma curiosidade que durante muito tempo, de 1890 até 1950, até pouco depois de 1950, era proibido corridas em estradas inglesas. E em função disso, o ciclismo de estrada não se desenvolveu na Inglaterra. Eles, para burlar isso daí, eles começaram a criar um tipo de corrida que cada ciclista largava sozinho para que nunca houvesse pelotão, largava sozinho, em horários diferentes, etc. E isso acabou gerando o tal do ciclismo contra o relógio, das provas contra o relógio. E é muito curioso esse momento aí, a coisa era meio secreta para a polícia não descobrir, etc. Tal, mas a verdade é que as coisas só foram se normalizar depois de 1950 na Inglaterra, que aí sim ela passou a ter um ciclismo de estrada mais forte, mais organizado. Tanto é que, embora o Tour de France esteja aí próximo de completar 120 anos de existência, até hoje somente 3 ciclistas ingleses ganharam o Tour de France. Tom Simpson migrou para a estrada e era um excelente ciclista de estrada. Ele era muito bom nas provas clássicas, nas provas de um dia. Ele não era muito bom nas provas, nos Grand Tour, nas provas de 3 semanas. Ele ia bem nas provas mais curtas um pouco. E ele conseguiu ganhar de 61 a 65, ele conseguiu ganhar 3 das maiores provas do ciclismo, que são as chamadas monumentais, 3 das maiores clássicas do ciclismo, e em 1965, além de ganhar o Giro da Lombardia, ele também ganhou o Campeonato Mundial daquele ano. Tom Simpson também, embora não tenha sido o primeiro ciclista inglês a participar do Tour de France, quem foi o primeiro ciclista inglês, o mais famoso, mas que participou da primeira equipe que foi representar a Inglaterra no Tour de France, foi Brian Robinson, que inclusive eu estou falando o nome dele aqui porque ele faleceu recentemente agora no mês de outubro de 2022. Essa história da equipe inglesa indo para o Tour de France, já num momento bem avançado do Tour de France, quando todas as outras equipes já tinham uma série de vitórias, é muito bem contado num livro chamado Rally Britannia, que é do jornalista William Fotheringham. Esse jornalista é um jornalista muito bom, escreve muito bem e a maioria dos livros deles, infelizmente, não tem tradução para o português. Mas esse livro que eu acabei de mencionar, ele conta toda essa história da equipe inglesa no Tour de France. Em 1967, o ano desse fato que nós vamos conversar, Tom Simpson havia se preparado muito bem para o Tour de France. Ele tinha começado com a corrida Paris-Nice. A Paris-Nice é uma corrida de etapas e que não era exatamente a especialidade dele, mas ele tomou a liderança na metade da prova aproximadamente. Ele tomou a liderança de nada mais, nada menos do que do Eddy Merckx. Não só tomou a liderança, como manteve a camisa de líder até o final e sagrou-se campeão da Paris-Nice de 1967. Isso foi em março. Em abril, ele foi correr a Volta da Espanha para se preparar melhor para o Tour de France. E chegou no Tour de France em julho, muito bem preparado, e correu até a metade do Tour de France. E o Tour de France tem as etapas de montanha, que não eram exatamente a especialidade do Tom Simpson, mas havia entre essas etapas uma que era muito esperada, que era a etapa do Mont Ventoux.
Para quem não está acostumado com os nomes dessas montanhas do Tour de France ou não viu as edições em que o Tour de France passou por esse Monte Ventoux, o Monte Ventoux é uma montanha muito alta, chama-se o Gigante da Provença, que é a região onde ele está na França, e ele também é conhecido como a Montanha Careca, porque quando vai chegando próximo do topo da montanha não tem vegetação, é só areia e pedra, porque lá em cima o clima é muito inóspito, venta demais, e conforme eu estava lendo, em 240 dias do ano, venta mais que 90 km por hora. O vento atinge velocidades de mais de 90 km por hora. E já houve pelo menos uma ocasião em que o vento foi registrado de 320 km por hora. Então é um lugar de clima muito inóspito e que isso torna a montanha ainda mais difícil de ser escalado. Essa etapa do Monte Ventoux de 1967 era a 13ª etapa do Tour de France daquele ano e ela seria corrida, por coincidência, no dia 13 de julho daquele ano. O dia estava muito quente, a manhã começou muito quente e, inclusive, em conversa do diretor da prova com um jornalista, ele falou que estava preocupadíssimo porque se aquele calor continuasse e os ciclistas fizessem uso de uma coisa que eles vinham fazendo há muito tempo, que era o uso indiscriminado de anfetamina, eles provavelmente poderiam ter uma morte durante a etapa daquele dia. É bom fazer um parêntese novamente aqui para lembrar que o ciclismo, principalmente o Tour de France, o Giro de Itália, essas provas de 3 semanas, elas eram extremamente duras no começo e havia etapas, por exemplo, no Tour de France de mais de 400 km. E o criador do Tour de France, Henri Desgrange, ele queria que o Tour de France fosse tão difícil, que só uma pessoa fosse capaz de terminar a prova. Era uma prova de resistência, uma prova de sobrevivência, era essa a ideia dele quando ele criou o Tour de France. Isso era tão verdade que no Tour de France de 1910, o vencedor daquele ano, Octave Lapisse, numa das etapas ele estava tão irritado com a situação a que eles estavam sendo submetidos, que ele passou para os organizadores da prova e xingou-os, ou chamou-os de assassinos. Falou 3 vezes assassinos, 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 e mesmo assim ele acabou ainda conseguindo terminar aquela etapa e ganhou aquele Tour de France. Mas era uma coisa mais ou menos desumana. E para minimizarem esse esforço que era feito, não era incomum os ciclistas usarem algumas substâncias. Muito comum o uso do álcool, principalmente o conhaque, que era para meio que amortecer as dores que eles sentiam durante a corrida. E também, naquele início lá, alguns usavam inclusive estricnina. A estricnina todos sabem que é uma substância que leva à morte, mas que usada em pequenas doses, ela dá uma explosão, dá uma mexida com o organismo que dá uma melhorada de desempenho, uma reanimada. Naquela época não tinha nada dos produtos legais que tem hoje, não existia nada, e os ciclistas lançavam mão desses meios extremamente perigosos, para a saúde deles. Bom, voltando ao Tour de France de 67, 13ª etapa, o dia amanheceu muito calor, havia preocupação da prova quanto se os ciclistas iriam se dar bem naquela prova, e um jornalista notou que o Tom Simpson estava bastante com aparência de cansado, meio abatido e tal, e perguntou para ele, o que está acontecendo? Você não está bem? É o calor? Ele falou, não é o calor, é o Tour. Ele estava muito cansado e tal, e aí começou a corrida e a corrida foi desenvolvendo e chegou um determinado momento que um dos organizadores da prova viu ele saindo lá de uma construção, de alguma coisa assim. Não era incomum naquela época os ciclistas pararem para beber água, para se alimentar durante a prova. Ele viu ele saindo e tampando a garrafa. E depois o mecânico da equipe vai falar que naquele momento ele parou e colocou conhaque na garrafa dele, na caramanhola, para ele se amortecer da fadiga que ele estava, de todos aqueles dias de tour e tal. Quando faltavam 2 quilômetros para o topo da montanha, ele começou a perder o equilíbrio, começou a perder a consciência e começou a balançar muito com a bicicleta, vocês vão ver isso nas imagens aí, e acorreram a ele tanto o diretor da equipe quanto o mecânico para ajudá-lo.
E aí o diretor da equipe falou para ele, para, acabou, o tour acabou para você, você não está bem, para. E ele estava falando coisas assim, né? E toda essa narrativa aí é muito bem descrita num livro chamado Put Me Back on My Bike, também do William Fotheringham. Infelizmente também só tem em inglês, mas ele conta muito bem essa história. E tentaram falar com ele aí, mas ele pediu para ser colocado novamente da bicicleta e disse, vamos. E o pessoal perceberam que o corinho da pedaleira não estava apertado, apertaram para ele e ele saiu, andou mais uns 400 ou 500 metros, menos de 500 metros, e começou a cambalear novamente. Começou a cambalear, andar sem noção, foi perdendo a consciência. Um pessoal se achegou a ele, pegaram ele na bicicleta e ele estava já inconsciente na bicicleta, a hora que ele foi seguro pelas pessoas, e a mão dele estava crispada no guidão, a mão estava travada no guidão, diz que teve que fazer um grande esforço para conseguir liberar as mãos dele do guidão, e aí as pessoas fizeram uma respiração boca a boca nele, uma tentativa de ressuscitá-lo, a enfermeira primeiramente, um pouquinho depois já chegou o médico do Tour de France, e aí eles ficaram ali tentando, são imagens extremamente chocantes, né? Imagens muito fortes, ficaram tentando reanimá-lo aí, veio inclusive o helicóptero da organização, 40 minutos depois, levou ele para o hospital, mas quando ele chegou lá já não havia mais o que fazer, e ele foi declarado morto no final da tarde daquele dia 13 de julho de 1967. E qual que foi a causa da morte dele, né? A causa da morte foi justamente aquela que se temia. Ele estava fazendo uso de anfetaminas. Nas décadas de 50 e 60, foi crescendo muito o uso de anfetaminas pelos ciclistas, justamente porque eles queriam não só uma melhora de performance, mas principalmente que fosse amenizada a fadiga que eles sentiam, né? Eram muito pesadas as provas e eles usavam a anfetamina para dar aquela amortecida. Só que com aquele calor muito forte, ele tinha colocado álcool na caramanhola e ainda tomou anfetaminas, né? No bolso traseiro da camisa dele foram encontrados 2 frascos vazios de anfetamina e mais um pela metade. Ou seja, a soma de tudo aquilo e as anfetaminas meio que anestesiaram e ele não parou, ele não percebeu, né, o corpo dele dando os alarmes que precisava parar e ele justamente por estar usando anfetaminas, ele não percebeu esses sinais do corpo, não respeitou esses sinais do corpo e foi além do que ele deveria. E foi isso que acabou levando à morte. O resultado dos exames deu parada cardíaca por exaustão, né? Ele foi além do que deveria. O corpo dá sinais que você está desfalecendo, mas ele, pela condição que ele se encontrava, tendo ingerido álcool e anfetaminas, ele não conseguiu perceber. Outra coisa também, né, que ele estava muito desidratado nesse momento. Então a soma desses 3 fatores levou a uma situação que foi fatal para o caso dele. Depois disso, né, desse triste episódio, 67, aí a UCI pegou e começou a pegar mais em cima nessa questão da fiscalização quanto ao uso de anfetamina. Até essa data, né, a coisa era meio tranquila, não pegavam no pé, alguns ciclistas falavam meio abertamente do uso das anfetaminas, e foi lá que deu a primeira mudada nessa questão do controle do doping, né? Lógico que era tudo muito embrionário ainda, isso evoluiu muito nos próximos anos, embora em outras ocasiões também houve um certo descontrole, mas é isso que a gente queria deixar aqui, né? Infelizmente, esse tipo de atitude, né? Esse não saber os limites do próprio corpo, estar impedido de conhecer os limites do próprio corpo pelo uso de substâncias que melhoram o desempenho, acabou causando e custando a vida de um ciclista com um tremendo de um futuro pela frente, que acabou morrendo com 29 anos.